Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui no programa e no canal Mediunidade Online. E nós vamos dar continuidade à entrevista que estávamos fazendo no vídeo anterior com Lúcia Virgínia Campana, né, que eu apresentei a vocês como sendo minha esposa e companheira de longa data, né, nas atividades mediúnicas, né? E uma pessoa com uma experiência muito boa nessa área. E hoje, né, gostaríamos de comentar um pouco mais, né, que não fizemos no vídeo anterior, a respeito de casos, de experiências, né, que ocorreram ao longo desses anos, pelo menos de alguns, né, nas atividades mediúnicas ou talvez até fora delas, né? Por isso intitulamos este vídeo de Causos Mediúnicos. Bom, gente, então deixem-me introduzir a Lúcia aqui na transmissão para que a gente possa ir conversando. Oi, Lúcia, um prazer novamente ter você aqui no canal, né? E estamos distantes, separados apenas por uma sala, né? E vamos iniciar a nossa conversa. Uhum. Mais uma vez, me apresento para vocês e, dentro do que Gerardo já foi expressando, vamos ativar a nossa memória e ver o que é que poderemos contribuir com todos vocês que nos assistem dentro como chamou Gerardo, de causos ou de situações ou de eventos que foram sinalizados e bem marcados através da mediunidade, não é? Seja no caso de uma experiência através do desdobramento, seja no caso através de uma própria psicofonia, da intuição, não é? Porque algo que também é de grande importância falarmos aqui que a intuição através da parceria com um amigo espiritual, não é? Ela muitas vezes serve de orientação, serve até, por que não dizer, de evitar algumas situações. Né? Então eu penso que nesse momento que nós aqui nos encontramos, mais uma vez, dentro daquilo que nos é possível, que a memória nos ajude, vamos compartilhar algumas vivências. Eu, no grupo, desculpe, no último encontro nosso, no último vídeo, né, eu falei para vocês da minha experiência no desdobramento. Terrível. Quem não assistiu, vale a pena assistir, como eu narrei o meu desespero de me ver desdobrada, sair do corpo físico. Não é? E eu lembro que, num dos primeiros trabalhos, eu vou pedir a ajuda de Gerardo, porque como ele não estava vivenciando o desdobramento, todo aquele impasse, né, eu vou pedir a ajuda dele, caso a minha memória falte com alguma informação precisa para todos vocês. Bem, já passado o susto, todo o desespero e consciente do processo de desdobramento, é muito importante recordar que, ainda muito insegura, agora no desdobramento, no percurso, a assistência espiritual e a colaboração dos companheiros que estavam na vibração, né? Em todo aquele teor de positividade. Então, acredito que fui eu e um outro colega, os dois desdobrados, isso era muito importante. Enfim, e fomos, né, como se nós seguíamos num túnel, e nesse túnel chegamos a achar, acredito que foi no hospital. E aí lá tinha um senhor sendo cuidado. E aí eu cheguei com o meu colega lá e falamos
que aquele espírito que estava sendo atendido ali falou que ele era o companheiro, o marido de uma das nossas colegas que era um médium. E aí eu fiquei atordoada, de pronto, meu Deus, que responsabilidade, como é que eu vou dizer? E aquele desespero todo, mas quando ele narrou, ele disse como ele era, eu narrei como umas manchinhas que ele tinha no rosto, enfim, não é? Era alguém que morreu, desapareceu, ninguém sabia como, nem eu lembro agora, Gerardo pode até colaborar com isso, mas o que eu quero dizer é que esse foi uma das primeiras viagens de desdobramento, que foi algo assim que veio fortalecer em todos nós, na equipe, eu e o meu colega que participavam do desdobramento, de que o trabalho ocorreu e existiu e foi muito bonito. O Gerardo complementa, porque eu realmente não tô. Eu lembro dele, que tinha umas manchinhas no rosto, né? Ele falou o nome dele, e a esposa dele estava lá, fazia parte do nosso grupo mediúnico, não era isso? Era isso. Ele não foi identificado logo no início, porque ele estava, digamos, entre aspas, né, como se demenciado, né, em estado de obnubilação, com Isso. muita dificuldade para se Confuso. expressar e não se lembrava bem, né, do próprio nome. E aí ele foi sendo, semana após semana, sendo ajudado, até que ele foi recobrando a lucidez, a memória foi voltando, e à medida que foi retornando as lembranças, né, ele falando, a, a nossa colega, né, da reunião mediúnica, de equipe mediúnica, ela foi ficando espantada, né? Num, num desses encontros, porque ela disse, não é possível, né? Depois, na avaliação, disse, não é possível, mas tudo indica que é o meu esposo, que está desaparecido. Aí ela diz quantos anos, não lembro quantos, né? Que está desaparecido, ninguém sabe do paradeiro dele, né? Já fizemos muitas buscas, mas não conseguimos localizá-lo. E aí realmente era o esposo dela, né? Ele havia falecido, não vou relatar aqui como foi o falecimento dele, né? Mas ele foi se identificando, identificou a presença da esposa na reunião, né? E aí foi um reencontro assim emocionante. E depois dele ter sido ajudado, ele foi conduzido para era a instituição onde ele estava, eu me reportei a ela em um outro vídeo, era denominada Casa Transitória, e lá ficavam aqueles que estavam muito perturbados mesmo, né? Adoecidos, e assim melhoravam, recuperavam a lucidez, eram transferidos para uma outra instituição, onde permaneciam até se recuperarem completamente. Né? Mas quando saíam de lá, normalmente a gente não tinha mais muito contato com eles. Mas você falando a respeito desse companheiro que foi ajudado, eu lembrei de um outro, não sei se você se recorda, do Davi. Né? O Davi talvez tenha sido o terceiro, né, que tenha sido ajudado. Né? O primeiro foi uma garota, né, que ela faleceu em decorrência de transtornos mentais muito graves, né? Terminou levando a uma parada cardíaca, ela foi ajudada, e aí, tempos depois, a gente voltou a saber dela, ela estava trabalhando como atendente de enfermagem, tinha passado por todo um treinamento, né? E estava atuando como atendente de enfermagem no hospital do plano espiritual, para onde eram conduzidos os espíritos que saíam da casa transitória. Né? Mas o terceiro foi o Davi.
Davi, ele morreu de suicídio, né, vitimado por suicídio, e ele levou um tempo, né, levou meses para ir recobrando a memória e recobrando a lucidez, até que ele ficou razoavelmente bem, e aí nos despedimos dele. Né? E ele saiu, foi levado para o hospital e passamos anos sem saber do Davi. Até que um dia ele volta e nos comunica que estava trabalhando na casa transitória. Né? Todos ficamos contentes. Né? Eu lembrava bem dele, a maioria não lembrava muito bem do nome, porque já tinham passado inúmeros espíritos, né, auxiliados no trabalho do desdobramento, mas eu lembrava bem dele. E aí ele despediu-se, passaram-se alguns anos novamente, até que ele se comunicou novamente. E aí ele disse que estava com muito medo, porque havia sido convidado para participar da equipe de resgate, que era a equipe que saía da casa transitória e ia para uma região do umbral onde se situavam os suicidas. E como ele havia sido recolhido daquela região, ele tinha muito medo de ir e não conseguir retornar. Né? E aí eu lembro que eu pensei na ocasião, depois eu até comentei, disse, puxa, né? Vamos ver que técnicas eles estão utilizando para ajudá-lo nesse medo, né? Nessa fobia, que ele está impactado e ele está paralisado, né? Sem conseguir sequer aceitar o convite. Aí eu perguntei, disse, me diga uma coisa, que recurso eles estão usando aí para ajudar você? Ele disse, não, eles apenas me disseram que quando eu decidir, eu vou. E aí ele continuou indo semanalmente, a gente conversava um pouco a respeito do medo, eu procurava ajudá-lo a se sentir mais confiante, até que ele não foi. Passou uma semana, duas, três, quase 2 meses, e aí ele chegou todo contente, né, e disse, olha, eu já fui. E aí eu perguntei, foi para onde? Que eu não estava nem lembrado do convite de fazer parte da equipe de resgate. Ele disse, eu já fui ao primeiro trabalho de resgate e eu continuo indo com a equipe de resgate. Eu disse, então passou o medo de ficar por lá. Né? Ele disse, passou completamente, agora já não sinto mais medo, me sinto confiante. Na primeira vez me orientaram para eu não olhar para os lados, olhar em frente e me manter em oração. E foi o que eu fiz. Né? E aí eu lembrei de um relato de André Luiz, se não recordo bem qual o livro, se Obreiros da Vida Eterna ou Libertação, em que ele vai numa equipe de resgate e a orientação que ele recebe é não olhar para os lados, olhar para frente e permanecer em oração, para não se sentir atraído por nada que fizesse parte das regiões por onde eles iriam passar. Né? Então, foram experiências muito boas essas. Abrindo um parênteses nisso que nós estamos conversando, quando Gerardo citou a casa transitória, não sei se Gerardo já falou das vezes anteriores, mas a casa transitória é um posto socorrista, né, onde tem amigos espirituais, que esse posto socorrista ele fica dentro de uma região de sofrimento próxima, mais um pouco, tem o Vale dos Suicidas, e ali ele recolhe aqueles espíritos que já estão no nível de despertar, digamos assim, da consciência que desencarnaram mesmo, e aí é levado para a casa transitória, que é uma casa pequena, mas ao mesmo tempo imensa, se transforma grande, com acolhimento, com os leitos, e os espíritos recebem passe. Enfim, é preciso vivenciar tal experiência para compreender. Mas eu gostaria, antes de passar para outra informação, lembrar aqui
que o trabalho do desdobramento, além de ter toda uma equipe de apoio, tanto espiritual como dos médios que fazem parte do grupo mediúnico, e tem aqueles espíritos que são, assim, digamos, os coordenadores, que nos conduzem na travessia, né, no espaço. E nós tínhamos nesses nossos trabalhos de desdobramento, nós tínhamos o Tobias. O Tobias era um ser muito particular, era um companheiro espiritual bonito, alto, e eu era apaixonada pelo Tobias, tá? Eu achava ele lindo. E aí, mas não era jovem não, tá, galera? Ele já tinha uma certa idade. E aí eu lembro quando foi uma vez, eu pensando, eu digo, qualquer dia desse, quando eu me desdobrar, eu vou escrever aqui nos meus olhos, I love you, para ele ver o quanto eu o amo. E o mais interessante é que quando a gente estava se preparando para ir para o trabalho, né, para o desdobramento, ele olhou assim para mim e disse bem assim, I love you. Aí eu fiquei com vergonha, uma coisa bem, fiquei muito envergonhada mesmo. Mas quando nós vamos conversando sobre essas experiências, esses contatos, parece uma coisa assim que está tão longe. E não é, gente. Não é. Não é nada sobrenatural. Isso é uma coisa normal dentro do campo mediúnico, da experiência mediúnica. E aquele que adentra nesse universo da mediunidade e consegue vivenciar lá com Jesus, não é? Estou sempre frisando aqui a mediunidade com Jesus. Nós temos, assim, recordações como essa que eu compartilho agora, tanto eu como o Gerardo, de recordações muito agradáveis, né? Mas a mediunidade, ela prossegue, seja no desdobramento, seja na parte intuitiva, que é uma outra parte a qual eu tenho uma lembrança, a qual foi um ensinamento para mim. Antes me deixou um tanto pesarosa. Certa vez nós vínhamos de uma cidade com uma companheira amiga, né? Gerardo e o esposo dela na frente, a gente vinha de um trabalho espírita numa cidade do interior aqui. E aí, de repente, eu vi uma companheira espiritual ao meu lado e disse, Lúcia, ela está com câncer no útero. Aí eu digo, fale para ela se cuidar. Como é que está? Pergunte alguma coisa. Como é que ela está? Se ela tem se tratado? Ah, boca fechada. Deus me livre. Não falei nada. Falei para Gerardo, quando eu cheguei, Gerardo, mas por que você não perguntou se ela, como é que estão os exames dela, se ela tem feito os check-ups dela? De jeito nenhum. Com 2 meses depois, o marido dela, que participava do grupo mediúnico conosco, chegou informando que ela foi detectado um CA uterino e já estava no estágio bem avançado. Eu me senti muito mal. Muito, muito, muito. Claro que ela não desenvolveu câncer porque eu não falei, enfim. Mas o que é que eu compartilho nisso? E ela veio a falecer depois de um certo tempo. Mas o que é que eu aproveito aqui e compartilho? Você não vai toda hora estar sendo locutor do além, né? Nem cameraman ou câmera do além. Mas é preciso, quando vier uma intuição, você observar, guardar e questionar. Porque temos essa possibilidade de sentir, de interagir e por que não ajudar? Então, a partir daí, eu aprendi aquilo que chega para mim intuitivamente, eu vou observar, eu vou avaliar, eu vou questionar de uma forma sem pressionar, sem invadir a outra pessoa, mas é importante, né? Então, né, dentro disso aqui que nós vamos aqui dialogando, vão surgindo essas lembranças e aí nós vamos compartilhando para que quem está vivenciando essa experiência possa aproveitar da melhor forma possível. É verdade, né? E você falando, você deixa bem claro que mediunidade não é um processo sobrenatural, porque não é realmente.
é uma faculdade inerente ao ser humano, não está vinculada a nenhuma religião, ou seja, não é propriedade de nenhuma religião, Isso. tanto que na história de muitos santos da Igreja Católica, vemos a presença do fenômeno mediúnico, né? Fenômenos de curas, fenômenos de levitação, fenômenos de bilocação, como Santo Antônio de Pádua, que, estando num local, vai até um outro, vai até Portugal, se não me falha a memória, desdobrado, mas não só desdobrado, né? Ele se materializa no outro local e defende o pai, né? Que estava correndo o risco de ser morto, de ser executado. Então, isso se chama fenômeno de bilocação, porque a pessoa aparece em dois locais, né? O corpo está em transe, adormecido, em estado letárgico, e no outro, o indivíduo desdobrado, no caso da bilocação, materializado, como na situação de Santo Antônio de Pádua, defendendo o próprio pai. Então, são fenômenos, né, que fazem parte da vida do indivíduo. E nós os vemos na vida de Jesus. E foi o próprio Jesus quem diz: tudo que eu faço, vós podeis fazer. Né? Ou seja, todos nós temos essas habilidades. Agora, em uns está mais aflorado e em outros em estado de germe, em estado latente. Né? E que bom que não é tão generalizada, porque do jeito que nós, seres humanos, de uma forma geral, no comum, funcionamos, muito provavelmente usaríamos, né, uma faculdade que é divina, né, assim como a visão e as demais são também, usaríamos para ganhar dinheiro, para sobrepujar o outro, para conseguir prestígio, e esse não é o objetivo da mediunidade. É muito importante que aquele que é médium exercite, treine a humildade, ou seja, ter a consciência que é um intermediário, mas que o fenômeno não é produzido por ele, é produzido pelos espíritos. Então, aquele, por exemplo, que psicografa, como Chico Xavier e tantos outros, Divaldo, Ivone Pereira, né, psicografaram, e o Divaldo ainda psicografa, livros de conteúdo maravilhoso, não são eles os escritores, não foram eles os escritores. Os escritores são os espíritos, né? Tanto que o Chico nunca, nenhum deles, aceitou receber por aquilo que produziam, porque reconheciam que não era deles, vinha dos espíritos, né? Quantos por intermédio do Chico. Mas foram experiências assim muito boas que nós vivenciamos, né? Lembro de um caso de um amigo nosso de Recife, que a instituição que ele fazia parte estava participando por muitas dificuldades, conflitos entre os integrantes, e ele disse: olha, coloque o nome na irradiação para ver se, através da oração, vocês nos ajudam também. E a gente colocou. E depois de algum tempo começaram a comparecer espíritos vinculados àquela instituição. Não sei se você recorda disso, isso faz bastante tempo, realmente, né? Talvez aproximadamente uns 30 anos, isso ainda foi quando participávamos do Melo Maia, né? Mas os espíritos, eles se comunicavam e eles foram sendo auxiliados, né? Gradativamente, e esse nosso amigo nos comunicou que estava bem melhor a situação lá, né? E ele nem comentou a respeito do pedido de irradiação, nem nós dissemos para ele também
que estávamos irradiando, porque não era o importante era poder ajudar. E aí, na medida que aqueles espíritos se comunicavam, eram ajudados, né, obviamente, um fator de complicação, que eram eles, porque nós humanos não precisamos dos espíritos para complicar as coisas, né? Nós somos competentes por nós mesmos para isso, né? Para criar problema, criar conflito. Mas quando eles existem, os conflitos, obviamente, seres que por algum motivo não querem o nosso progresso, eles participam, eles vêm e colaboram para que isso aconteça, né? Você lembra de algum caso mais, Lúcia? Enquanto você falava, eu estava lembrando das meninas de Jaraguá. As meninas de Jaraguá foi... gente, a mediunidade, ela está sempre favorecendo aprendizado, contentamento e também festa. Porque, no caso, as meninas de Jaraguá, aconteceu da seguinte forma. Num dos carnavais lá para trás, não é? Nós acompanhando, vendo ali na Pajuçara, ainda tinha um bloco desfilando, e nós vimos uma jovem que foi socorrida. Em Jaraguá. Não, logo foi lá na Pajuçara, num bloco que estava tendo. Aí foi uma moça, um espírito que estava no meio daquilo ali, ela foi socorrida. Ela foi socorrida, ela foi para a doutrinação, para o grupo mediúnico. Estou sendo bem rápida. E aí lá ela falou que ela teve a vida dela, passou muito tempo, ela foi uma das meninas da beira do cais. E que elas sofriam muito. Aí esse espírito, simplificando, narrou que a vida daquelas mulheres que viviam ali em Jaraguá era uma vida de muito sofrimento e muitas delas ainda estavam presas ali em Jaraguá, no cais, em todo aquele sofrimento. E aí conversamos, 3 amigas, eu e mais 3 amigas, e resolvemos fazer um bloco, vejam bem, em homenagem às meninas de Jaraguá. Esse bloco fazia parte dos Seresteiros da Pitanguinha, quando os Seresteiros da Pitanguinha ainda desfilavam lá em Jaraguá. E aí, cada uma se vestia das meninas de Jaraguá. Eu, várias vezes, fui a menina de Jaraguá, Gerardo Campana foi meu capitão, e nós desfilávamos. Esse bloco, antes da gente sair, a gente fazia uma oração. Quando nós terminávamos o desfile, ali onde tem um marco, ali naquela igreja ali na Praça de Jaraguá, nós fazíamos também a oração. Gente, quantas e quantas mulheres, quantos espíritos de mulheres chegavam, tanto para agradecer pelo resgate, pelo sofrimento e a alegria de ter sido valorizadas e respeitadas. Confere, Campana. Confere, né? Era emocionante. Você veja bem, todo mundo vestida, fantasiada, quando terminava aquela parte do bloco das meninas de Jaraguá, todos nós dávamos as mãos em círculos, fazíamos a oração, vibrando energia, paz, para que todas aquelas mulheres que estavam ali, que ainda faziam parte daquele sofrimento, fossem auxiliadas. E muitas chegavam lá no nosso grupo mediúnico, em prantos, em sofrimento, sentindo-se assustada, e muitas também se sentindo agraciadas. Então, de uma brincadeira, né, de uma alegria, e que colocamos o pensamento para homenagear as meninas de Jaraguá, tornou-se um espaço de libertação. Uma outra coisa muito interessante também foi quando nós fizemos uma visita ao Quilombo dos Palmares. Tu lembra? Lembro. Tá, faz tempo. As coisas de faz tempo, né? Mas também tem atuais. E nós fomos visitar, ainda não tinha nem passado pelas reformas que o pessoal está falando, que está muito bem lá, está organizado. E nós andamos, caminhamos ali, tinha acho que era um lago, enfim. Fizemos irradiação para ali, oramos. Começaram a chegar espíritos na nossa reunião
presos ali, que faziam parte do Quilombo dos Palmares, muitos ainda em sofrimento. E, diante desse trabalho, até ainda hoje se faz irradiação para o Quilombo dos Palmares, mas ali passou a existir assistência espiritual, resgate de muitos espíritos, montar uma tenda de resgate, enfim, são muitas vivências, né, que à medida que a nossa fala ela está dirigida a quem faz parte desse universo. Quem vivencia já a sua mediunidade ou tem uma curiosidade e dentro do devido respeito. Porque o que nós estamos aqui compartilhando, abrindo um espaço até de almas em sofrimento, isso é com muito respeito, é para que cada um possa compreender melhor e até ser mais um colaborador nesse intercâmbio. Então, foram muitos e muitos os espíritos que chegaram lá, na nossa reunião. Muitos se recuperaram e hoje fazem parte já do resgate de muitos que ainda se encontram ali. Então, trabalhar, participar de um grupo mediúnico, viver, não é, as possibilidades que nos são ofertadas, é fantástico. É libertador, desabrocha cada vez mais a certeza da vida pós-morte. Eu acho que isso é um grande alívio, né? Isso não significa que bom, vou morrer. Não. A morte, ela significa o encerramento de um ciclo da minha existência atual com aqueles que eu compartilhei minha história. Então, é a tristeza, é a saudade, né? É a perda momentânea daquele ser, mas, ao mesmo tempo, a certeza de que ele retorna para a verdadeira vida. Então, estamos nesse universo e agradecemos essa oportunidade de estar vivenciando isso. Então, são muitas e muitas experiências, porque quando a gente vai falando, assim, aí vai puxando, né? Mas numa roda de conversa, como tem, quando os grupos, a galera mediúnica se reúne, tem muita história. E não é com E, não, é com H mesmo. É de espiritual, só É isso. verdade. Não é campana. É isso aí. Mas eu estava lembrando também do relato de um amigo que ele não participa de mediúnica, né? Ele é católico, apostólico romano, né? Mas alguns meses depois do falecimento de uma pessoa próxima, é comum, ele conta, ele sonhar visitando aquela pessoa. Agora, como são os sonhos, né? Ele me contou alguns e são mais ou menos assim. Ele diz que chega num hospital, a pessoa está acamada, em recuperação, mas já está um pouco melhor do que quando faleceu. E aí a pessoa olha e se surpreende. Mas você está por aqui? Né? E alguns até perguntam para ele: você morreu também? E ele diz: não, eu só vim lhe visitar. Né? Como é que você está? E aí conversa, ele diz que fica surpreso, porque quando esses sonhos ocorrem, para ele, no sonho, durante o sonho, é muito natural, né? A ocorrência. E o diálogo, ele disse, é um diálogo natural também. E tem alguns que não sabem que morreram, ele fala assim mesmo, alguns sabem que já morreram e outros não. Né? Aqueles que não sabem, diz, puxa, que bom que você veio me visitar, porque até agora não veio ninguém da minha família me visitar. Você é o primeiro. Ele disse, que bom, né? É um prazer estar aqui com você. E aí, às vezes, eu digo para aquela pessoa que ela já faleceu. Mas não digo para todo mundo, não. Eu digo quando a pessoa, eu sinto que ela está em condição de ouvir isso. Ou seja, é uma pessoa que não tem experiência nenhuma, mas tem esses sonhos que são, digamos, sonhos mediúnicos, não é?
através dos quais ele auxilia pessoas que morreram. E eu lembro de um caso, não sei, falando em pessoas que morreram, isso logo no começo, né, ainda hoje, se hoje eu tenho pouca experiência, na época eu não tinha nenhuma. Né? Então, estava conversando com um espírito que havia falecido de uma determinada doença, mas não tinha consciência do seu novo estado, o estado espiritual. E aí, eu conversando com ele, eu disse que ele havia morrido. E, de repente, puf, a comunicação parou. Né? E aí, logo depois, você chegou, disse, olha, assim que você disse que ele havia morrido, ele desmaiou e caiu, né? Desligou-se da comunicação. E aí os espíritos correram e disseram, corre que o doutrinador acabou de matá-lo. Na verdade, ele desmaiou, né? Porque não é por estar no plano espiritual e por não ter consciência que já deixou o plano físico que a pessoa tem condição de escutar isso, né? Às vezes o choque é tão grande, o impacto é tão grande que o indivíduo desmaia. A partir daí, nunca mais disse de primeira mão, né, ou informei do seu novo estado, né? Sempre vou conversando com muita cautela, que é para, entre aspas, não matar mais ninguém, como foi com aquele. Eu não sei se ainda tem tempo, eu lembrei de um caso, esse caso foi bem forte. Né? Eu lembro que eu estava deitada aqui em casa e, de repente, eu vi entrar no nosso quarto uma pessoa toda ensanguentada e gritando, doutor Gerardo, doutor Gerardo. E aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Não, não, de jeito nenhum. Não, não, está na hora de eu dormir. E eu fiquei apavorada. Aí eu disse, mas por que você está chamando Gerardo? Por que Gerardo não vê? Ela disse, por favor, me acuda, chame ele. Olhe, eu fui pedir ajuda a uma colega dele, mas a colega dele tem muito medo de espírito e mandou eu vir atrás dele. Aí eu disse, como ela fez? Eu sofri um acidente, morri meu carro foi preso no trem. Aí eu chamei Gerardo, aí Gerardo, que é aquela coisa bem alerta. Eu disse, Gerardo, tem um espírito aqui dizendo que morreu. Aí Gerardo, diga a ela que a gente vai cuidar dela, vamos imaginar a luz. E aí foi falando, mesmo com voz sonolenta, mas graças a Deus o espírito acalmou-se e desapareceu. Quando foi no outro dia, eu fui para o trabalho, e aí eu disse para essa amiga que o espírito citou, mas fulano, eu tive ontem, eu estava dormindo, de repente, eu não sei se foi sonho, foi pesadelo, mas de repente eu vi um espírito que chegou ensanguentada, que sofreu um acidente anteontem. Aí essa colega disse, pois é, Lúcia, ela foi me procurar, mas eu mandei Gerardo ir, que isso não é coisa minha. Ou seja, vocês percebem a riqueza dessa realidade? Então, isso está dentro da sensibilidade, da mediunidade, dentro do que cada um pode ir colaborando para que o outro possa sentir-se acolhido. Lembrou agora? Lembrei sim, né? Isso já faz um bom tempo. Faz. E ela estava agoniada realmente, né? Mas, graças a Deus, foi ajudada, né? E eu volto a frisar que não há nada realmente extraordinário nesses fenômenos. Eles são naturais, muita gente passa por esse tipo de fenômeno sem ter nenhum conhecimento de mediunidade, né? Quanta gente relata que estava tentando dormir ou estava fazendo determinada tarefa, quando de repente viu um familiar, esse familiar apenas sorri ou diz: eu vim me despedir. E pouco tempo depois, ou algumas horas depois, ou às vezes até nem tanto tempo assim, vem a saber que aquela pessoa
havia falecido, né? Ou de um infarto, havia falecido abruptamente. E a pessoa foi lá, foi se despedir. Então, são fenômenos comuns, né? Que a gente, se a gente está despido de preconceito, né? A gente, pelo menos a gente fica curioso para investigar se aquilo é verdade ou não, como aconteceu comigo há muito tempo. Mas, gente, já está na hora da gente concluir esta nossa transmissão. É um prazer muito grande, muito bom a Lúcia aqui com a gente, trazendo a sua experiência, né, que é a experiência de quem vivencia a mediunidade. Isso é muito importante para todos nós, porque fortalece em nós, né, aquilo que Jesus ele ensinou: na casa de meu pai há muitas moradas, né? Não é somente plano físico, há outros planos, planos para os quais nós iremos, né? Pois já estamos em sintonia, mesmo enquanto aqui, com algum desses planos. Então, Lúcia, muito obrigado mais uma vez, né? Foi ótimo você ter estado conosco, né? Bem, estamos aqui para compartilhar, né? Eu agradeço a atenção de vocês e vamos continuar sempre, mais uma vez, com os nossos corações repletos de entendimento aqui, o entendimento do amor, do respeito e do agradecimento pela vida que segue. Gratidão. Isso, e gente, só lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo encontro.